estudo que eu fiz logo no início do doutorado. Na verdade, ele se iniciou no início do doutorado, mas ele foi sendo melhorado, né, revisado com o passar do tempo, e no fim do ano passado a gente conseguiu aí publicar esse estudo. Bom, esse estudo, na verdade, a gente começou ele porque quando a gente entrou no doutorado, logo no início aí da nossa caminhada, a gente queria identificar um tema, né, para a minha tese e para algumas teses na área. E aí a gente entendeu que era importante fazer uma revisão de literatura, né, estudar um pouco o que vinha sendo feito, né, venha sendo feito na literatura internacional. Esse documento ele impulsionou vários estudos e leis na busca por produtos menos agressivos ao meio ambiente. E foi através desse documento que a gente começou a entender que a gente precisava avaliar o impacto ambiental do sistema produtivo para que a gente conseguisse minimizar esse impacto. Bom, considerando então o sistema produtivo, a gente tem que dentro dos setores, né, que giram a economia, a indústria da construção civil é uma das principais causadoras de impacto, né, ambiental, principais contribuintes para a contaminação ambiental. Nesse contexto, a Agência Internacional de Energia, em 2018, disse que até 2017, a construção e operação dos edifícios representava 36% do consumo mundial de energia, né, considerando a energia global. Essas convenções internacionais vêm determinando a importância, né, vem colocando para a gente a importância de pensar nos edifícios. A importância de que considerar esses produtos como produtos chaves para a questão da limitação do aquecimento global. Quanto a isso, né, eles vêm indicando metas. E uma das metas é que até 2050 a gente tenha de 55% a 75% da energia consumida por um edifício sendo produzida através de fontes de baixa emissão de CO2. Então, para a gente entender como é importante a limitação do aquecimento, isso se comporta, e também faz comparações para entender quais são o ciclo de vida de uma edificação. A maior parte dos estudos que a gente tem avaliam apenas a etapa de operação, porque eles consideram que essa etapa que dura maior tempo, né? Ela é a etapa que dura maior tempo aí quando a gente considera o ciclo de vida de uma edificação. E aí, consequentemente, realmente é a etapa que a gente tem maior impacto. Bom, a norma 14.040, ISO 14.040, ela é uma norma que define a metodologia de aplicação do ciclo de vida para qualquer produto ou processo, né? Não é especificamente para o edifício. A gente já tem hoje uma norma adaptada, né, para aplicação da avaliação de ciclo de vida a edifícios. É uma norma europeia, é a EN 15.978. Essa norma, ela define as etapas exatamente de acordo com o ciclo de vida do edifício. Então, a gente tem a etapa de produção, que é a retirada de material, o transporte desse material até a fábrica, o processo produtivo do material, os resíduos. Então, essa norma, ela já adaptou as características da metodologia aos edifícios, certo? Contudo, nas avaliações de outros produtos. O usuário, que é a pessoa que usa aquele espaço, aquele edifício, ele pode influenciar nos impactos gerados de acordo com o seu comportamento, né? De acordo com as mudanças sociais. Então, a gente também tem essa influência. Fora isso, o edifício ele é um produto único. Cada edifício é produzido de uma forma, com materiais diferentes, vai ser usado de forma diferente. Então, considerando um produto único, é muito mais difícil avaliar os impactos. Por exemplo, uma caneta, ela é igual. Eu vou produzir 500 mil canetas da mesma forma, com os mesmos materiais, os mesmos produtos. É muito mais fácil avaliar o impacto ambiental desse produto, que é produzido em série, do que de um produto único como um edifício. Então, torna-se mais difícil. E, fora isso, os dados são regionalizados, né? Então, tudo isso afeta a avaliação dos impactos ao longo do ciclo de vida desse produto tão complexo. Contudo, mesmo com todas essas dificuldades, né, a gente tem que esse produto tem grande influência na questão do aquecimento global, e entender
esse processo, né, esse produto e os impactos ambientais gerados ao longo do ciclo de vida desse produto para a gente minimizar esses impactos e, consequentemente, reduzir os danos aí ao meio ambiente que esse produto causa. Com isso, então, o que a gente entendeu? Que é uma área que precisa ser estudada, que vem sendo estudada. Para isso, então, a gente definiu o que a gente ia fazer nessa pesquisa aí. A gente ia avaliar o desenvolvimento da pesquisa sobre o uso da metodologia de avaliação de ciclo de vida aplicada a edifícios. Avaliando esse desenvolvimento da pesquisa, a gente queria ir buscar identificar lacunas de conhecimento que ainda existem nesse campo, para que a gente achasse aí pontos que a gente pudesse atuar na NIL como palavras-chave, avaliação de ciclo de vida e edifícios, né? Como a gente queria aí artigos internacionais, a gente determinou essas palavras em inglês. Bom, dentro das próprias bases de dados, né, das ferramentas de busca das bases de dados, a gente tem alguns filtros. E a gente utilizou algum desses. Bom, a partir da seleção desses 5.149 artigos, a gente passou para a etapa de filtros do método, para definir efetivamente o nosso banco de artigos que seria usado na pesquisa. Para isso, a gente usou inicialmente uma ferramenta de armazenamento e seleção de referências, que foi a EndNote, né? É uma ferramenta online, e no momento que a gente faz lá a busca na base de dados, essa busca ela pode ser salva num arquivo, identifica que apenas 673 tinham alinhamento com o tema, a partir do título. Então, reduzi aí o meu banco de artigos. A partir disso, a ferramenta fala para a gente o quê? O Procno fala para a gente. Você vai entender, então, desses artigos que você tem agora, quais têm efetivo reconhecimento científico. Como que a gente fez isso? A gente pesquisou no Google Acadêmico, né, quantas vezes esses artigos tinham sido citados. E aí, nesse momento, essa definição de quantas vezes para ser reconhecido cientificamente, quantas vezes esse artigo precisa ser citado, é uma definição subjetiva do autor da pesquisa. Como esse é um tema muito amplo, né, a avaliação de ciclo de vida aplicada a edificações é um tema muito amplo, eu defini, então, que para ser considerado um artigo de reconhecimento científico, ele tinha que ter sido citado pelo menos 15 vezes. E aí, desses 673 artigos, a gente identificou que 314 tinham sido citados pelo menos 15 vezes. E ele, então, compôs o nosso banco de artigos relevantes com reconhecimento científico. Isso vem se impactando em diversas áreas do mundo, o que mostra que é um tema relevante para o mundo, né, globalmente. A gente percebeu também que a gente tem autores afiliados em diversos países do mundo, né? Mas que a maior parte dos autores dessas pesquisas que a gente selecionou estão nos Estados Unidos, seguidos de China, Austrália e França. O que a gente observa é que quase todos os continentes do mundo têm publicações, significando, então, que esse é um tema, assim, de importância global, importância mundial, extremamente relevante. Além disso, a gente também observou que os principais journals, né, os principais periódicos aí que publicam esse tema são periódicos de alta relevância no meio acadêmico. São periódicos considerados A1 pela nossa lista CAPES e de alto fator de impacto. Então, o que corrobora aí com a relevância do tema que a gente está estudando. Bom, a gente tem, então, um aumento da pesquisa, um tema extremamente relevante, mas é um tema também extremamente novo. A avaliação de ciclo de vida aplicada na indústria da construção civil é um tema bastante novo e que ainda tem muitos pontos que precisam ser melhor investigados. Quais pontos são esses, então? A gente foi, então, avaliando aí, analisando o que os autores desses estudos vêm dizendo, vem formando sobre conhecimento de avaliação de ciclo de vida aplicados a edifício, e dentro desse desenvolvimento de conhecimento, o que eles vêm indicando que ainda precisa ser melhor investigado, o que é comum entre os autores, que precisa ser melhor investigado, né, e tudo. Então, quanto ao método de avaliação de ciclo de vida de forma geral, a gente entendeu que a maior parte dos estudos que a gente pesquisou
usam ainda a abordagem tradicional, que é da ISO 14040, certo? Mas pode transformar os resultados dessa avaliação em indicadores que vão avaliar as questões de sustentabilidade. Falando sobre questões de sustentabilidade, os autores também indicam que estudos que avaliam as 3 dimensões simultaneamente, né, da sustentabilidade, são pouco explorados aí nessa área de ACV aplicadas às edificações. Bom, ainda quando o método de forma geral, né, os autores dizem que a gente tem já aí diversos sistemas de certificação ambiental que ajudam a gente a alcançar aí as metas, se interessa em entender os impactos gerados por esse produto e reduzir esses impactos, né? Para isso, alguns estudos indicam que a associação da ferramenta BIM, né, com softwares de ACV ajudam muito nessa simplificação, porque simplificam a aquisição de dados e otimizam a aplicação desse método, né, de avaliação de ciclo de vida, ainda na fase de projeto, fazendo com que a gente possa tomar decisões que vão melhorar esse impacto ao longo do ciclo de vida do edifício, ainda lá nas fases iniciais. Por exemplo, os autores falam que essa interoperabilidade entre as ferramentas BIM e o software ACV ainda é um ponto aí crítico nas pesquisas, que precisa ser melhor investigado. Outras metodologias de simplificação, né, outras metodologias simplificadas aí, já vêm sendo abordadas com bastante frequência na literatura, né? Algumas pesquisas consideram um limite que a gente chama de portão a portão, ou seja, definem apenas as atividades que acontecem dentro do processo construtivo, dentro do canteiro de obras, certo? Outros, que são mais comuns, definem os limites de berço ao portão, ou seja, apenas dentro da fábrica. E aí consideram a extração da matéria-prima e o transporte até a fábrica e a produção da matéria-prima até o portão da fábrica, até a saída da fábrica, certo? E quando a gente tem a avaliação do edifício como um todo, considerando todo o ciclo de vida do edifício, a gente tem a avaliação do berço ao túmulo. Bom, as pesquisas que são feitas com maior ênfase, né, que a gente tem maior quantidade de pesquisas, são pesquisas quando avaliam padronização, até porque realmente o edifício não é um produto padrão, a gente deve, então, fazer estudos paramétricos, ou seja, fazer análise de sensibilidade, considerando que o completo depende de dados de materiais e processos completos. Além disso, consequentemente, no uso e no impacto gerado ao longo do uso por esse edifício. Então, quando a gente substitui a avaliação tradicional pela avaliação dinâmica, a gente consegue aproximar isso um pouco mais da realidade. E aí consegue reduzir um pouco as incertezas que a gente tem no método. Bom, o comportamento do usuário, ele é tão importante para uma avaliação de ciclo de vida e para entendimento da relação do consumo energético, principalmente da edificação, que a Agência Internacional de Energia, ela, através do anexo 66, ela traz recomendações de como coletar os dados sobre o comportamento do usuário, sobre a influência do comportamento do usuário nos impactos ambientais do edifício, certo? Visando estimular o uso desses dados com maior ênfase nas avaliações de ciclo de vida. Então, já existe um documento que traz algumas recomendações para a gente como coletar esses dados e acrescentar esses dados na nossa avaliação. Considerando ainda também o estágio 2 de coleta de dados, como eu já, né, que são influenciadas pelas variações regionais, variações das plantas, né, de produção de concreto. Então, esses dados são mesmo para qualquer planta ou eu tenho alguma variação? Qual é essa variação de acordo com a planta? Então, a gente precisa entender isso. Então, mais pesquisas precisam ser desenvolvidas. Bom, ainda quanto a materiais e sistemas do edifício, a gente tem aí muitos estudos pesquisando a envoltória do edifício. Por quê? Esse é um sistema que tem muitos materiais incorporados, né? A gente tem as áreas opacas, que são as paredes, a gente tem as áreas transparentes, que são as aberturas, que tem vidro, alumínio, enfim, né? Fora isso, esse é um objeto, né, esse é um sistema que ele é um mediador entre o ambiente externo e interno. E que na fase de uso, ele tem uma influência muito grande no consumo energético da edificação. Então, ele tem
uma influência grande na fase incorporada, que a gente chama, que é a fase pré-uso, porque ele incorpora muitos materiais, e ele tem uma grande influência na fase de uso por exercer uma grande influência na questão do consumo energético, certo? Bom, eles influenciam nessas duas etapas. Porém, a maior parte dos estudos que a gente tem, falei para vocês que a gente tem vários estudos sobre energia, sobre a envoltória do edifício, a maior parte dos estudos ou estudam apenas a energia incorporada aos materiais de construção usados na envoltória, ou estudam apenas a influência dos impactos na fase de uso. A gente não tem muitos estudos que associam os dois impactos, né? Ou seja, que associam os impactos incorporados aos impactos operacionais. E por que isso é importante? Porque no momento em que eu uso determinado material na envoltória, que eu consigo reduzir o impacto operacional, ótimo, bom, reduzir impacto operacional. Mas como esse material é produzido? Será que a produção desse material não tem um alto impacto incorporado que compense essa redução no impacto operacional? E aí não adiantou nada eu reduzir o impacto operacional, né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Eu tenho que, por exemplo, conseguir reduzir o impacto operacional sem modificar o impacto incorporado, ou até reduzindo o impacto incorporado, né? Então, é bom estudar isso simultaneamente, para que a gente não cause benefícios de um ponto e aumente os malefícios de outro, o que vai, no final das contas, dar no mesmo. Outro ponto citado, muito citado na questão de levantamento de dados, né, incorporação de dados aí para a formação do inventário, é que poucos dados consideram aí o transporte dos materiais, o que é muito importante, porque transporte é energia fóssil em geral, que produz muito CO2 e que tem impacto excessivo, e que deve sim ser considerado lá no inventário, como um dado de inventário. Por exemplo, a distância do canteiro de obras à fábrica, né? Eu especifiquei um material que tem baixíssimo impacto de produção, mas esse material fica a uma distância enorme do meu canteiro de obras. E aí, será que o impacto que eu reduzi na produção não está sendo compensado pelo impacto de transporte? Talvez eu tivesse um material mais próximo do meu canteiro de obras que tivesse um impacto um pouco maior, mas que o impacto de transporte fosse tão mais baixo que seria, no final das contas, um impacto menor do que aquele material maior ou menor durante a construção. E posso estar influenciando no impacto operacional. A gente falou, a decisão do material que eu uso na envoltória, por exemplo, vai definir o consumo energético na fase operacional. Então, essas decisões de projeto, elas influenciam muito nos impactos, não só de construção, mas também de uso da edificação. Porém, essa etapa, projeto, ela é pouco estudada quando a gente fala de avaliação de ciclo de vida, né? E ela deveria ser melhor considerada pela grande influência que tem. Produção de materiais, estudam o impacto, né, da extração, da produção de materiais, e depois o impacto da fase de uso. Eles anulam, eles negligenciam completamente a fase de construção no local. Eles usam, né, não é bem uma desculpa, eles falam que eles negligenciam porque os impactos são baixos. Mas alguns autores contestam isso e falam: olha, os impactos podem ser baixos na sua realidade construtiva. Mas quando a gente vai entender isso numa realidade construtiva de outro país, de outra região, essa forma de construir, esse processo construtivo, os materiais que são usados ali no canteiro de obras, os equipamentos usados no canteiro de obras, causam um impacto significativo. Então, alguns autores dizem que essa fase de construção no local, ou seja, essa fase de canteiro de obras, ela não pode ser negligenciada sempre, porque ela varia de região para região. Então, ela, dependendo do aspecto regional, ela deve ser sim considerada, e ela vai ter uma influência significativa, principalmente na decisão de qual equipamento usar, qual método usar. Então, é importante a gente entender isso. E a gente tem poucas pesquisas que consideram essa fase e, consequentemente, trazem para a gente qual é a real contribuição dessa fase de acordo com a região. Bom, continuando aí nas questões dos dados, né, do levantamento de dados da fase incorporada, ou seja, da fase pré-uso, a gente tem que a contribuição dessa fase, em geral os autores falam que varia de 10% a 20%,
Depende da vida útil que eu determinei, depende do tipo de construção, da energia consumida, da tecnologia empregada e até do clima. Por quê? Eu tenho 100% de impacto. E eu estou dizendo para você que desse 100%, 20% é atribuído à fase incorporada, certo? Mas qual a vida útil que eu usei? Se eu usei 100 anos, essa contribuição vai ser menor. Se eu usei uma vida útil de 30 anos, como eu tenho um tempo menor, eu tenho impactos menores na fase de uso. Então, consequentemente, essa contribuição da fase incorporada é maior. Também lançou um documento, que é o anexo 57, que propõe aí algumas recomendações durante a coleta de dados na fase incorporada, para que a gente tenha melhoria dos dados das avaliações de impacto nessa fase, ok? Bom, quando a gente fala ainda de fase incorporada e de contribuição de impactos em fase incorporada, a gente falou que, considerando edifícios tradicionais, ela chega a ser relativamente baixa, 10 a 20%. Agora, quando a gente vai para edifícios que são considerados energia zero ou emissões zero, ou seja, que reduzem muito os impactos na fase de uso, a gente tem que a contribuição dessa fase incorporada aumenta muito. E aí, é por isso que a gente fala da questão do equilíbrio, de analisar sempre a fase incorporada em conjunto com a fase operacional, para que a gente não reduza muito os impactos aqui e essa redução cause um aumento dos impactos aqui, o que, afinal das contas, fica elas por elas. Bom, quando a gente fala de edifícios de energia zero, emissão zero, a gente não pode, de forma nenhuma, desconsiderar os componentes, materiais e sistemas e o descarte, porque a influência, a contribuição dessas fases são muito grandes. E por que a gente tem, né, muitos edifícios aí de energia zero? Porque a gente tem muitas políticas de eficiência energética acontecendo em todo o mundo. Né? Então, aumentou muito, com essas políticas, aumentou muito a demanda desses edifícios. Com esse aumento de demanda, né, a gente teve uma grande preocupação com a demanda de energia operacional, porque é o que essas políticas fixam, né? Elas fixam a demanda de energia operacional. O que fez com que as estratégias usadas para reduzir a energia operacional aumentassem a energia incorporada, ou seja, a produção desses materiais de redução de energia operacional exigiam muita energia incorporada. E aí a gente começou a entender que os estudos, eles precisam desenvolver regulamentos que visem o equilíbrio energético. Ou seja, essas políticas de eficiência energética, elas não podem mais ser voltadas para redução só de energia operacional. Eu preciso entender, vincular a energia operacional à energia incorporada, para que eu tenha efetivamente uma redução de impacto, um equilíbrio energético com redução de impacto. Esse, então, é outro que precisa ser melhor estudado. Né? Bom, ainda dentro da fase de coleta de dados, ou seja, análise de inventário, a gente tem a fase operacional como uma fase bastante estudada, porque é a fase de longa duração e que tem maior contribuição nos impactos, né? Contribui aí. A grande maioria das pesquisas não entende a influência da localização do edifício na cidade nesse consumo, por exemplo, energético, né? Quanto mais afastado esse edifício está, maior a distância de deslocamento. Consequentemente, maior o consumo energético para deslocamento, maior a emissão de CO2 para deslocamento. Então, às vezes, eu tenho um edifício extremamente eficiente no seu uso, mas pouco eficiente quanto à questão do deslocamento do usuário. Aí vem de novo, os impactos são compensados, o que adianta, né? Eu reduzir o impacto aqui e aumentar o impacto aqui. Eu preciso reduzir os impactos em todos os pontos. Então, a avaliação de ciclo de vida, ela é mesmo um método holístico, que precisa ser pensado de uma forma completa, para que a gente não tenha benefícios que causem malefícios, aumentem os malefícios em outro ponto. Bom, outro ponto importante que os autores vêm falado nessa fase operacional é que a gente tem aí o acréscimo, hoje em dia, de uma nova etapa no ciclo de vida das edificações, que é a etapa de retrofit, que a gente chama, que é a adaptação ou remodelação, né? Bom, o que condiz essa etapa? Reutilizar os componentes de estrutura já construído, acrescentando ou substituindo outros, fazendo com que a gente tenha redução no emprego de materiais e de energia aí, e um aumento da vida útil desse edifício. Poucos estudos avaliam essa etapa, incluem essa etapa na avaliação, né? E alguns autores ainda dizem que, ao incluir essa etapa na avaliação, o ideal é que a gente entenda os custos.
né, a gente precisa analisar se os custos da reforma, eles realmente serão compensados pelos benefícios ambientais que serão trazidos nessa extensão de vida útil, certo? Então, mais uma vez, os autores indicam aí que a análise híbrida, né, ou seja, associar questões ambientais a custos sociais, ela é importante na análise de ciclo de vida. Bom, considerando aí ainda os dados, né, a fase de coleta de dados, ou seja, análise do inventário, a gente tem aí os dados relacionados à fase pós-uso. Bom, nessa fase, os dados são limitadíssimos, porque a maioria das pesquisas, elas consideram o fim da vida útil do edifício como destinação do resíduo para aterro, né? Então, a gente não tem muitos dados, principalmente relacionados à questão de reciclagem. Bom, descarte a aterro, como eu falei, é a última etapa, considerada na maior parte das pesquisas sobre avaliação de ciclo de vida em edifícios. E, apesar da reutilização e reciclagem, em geral, causar menos impacto, ela é citada ou incorporada nas avaliações, né? Bom, por que, em geral, causar menos impacto? Porque aí também deve ser feita uma análise que a gente chama de sensibilidade. Até que ponto, até que distância a indústria, por exemplo, que vai fazer a reciclagem desses resíduos, deve estar para que o impacto ambiental seja efetivamente menor da reciclagem? Porque o transporte gera um impacto, que deve ser associado ao impacto ambiental desse pós-uso, né? Então, a distância e o tipo de transporte dos reciclados é um fator importante quando a gente diz que reciclar causa menor impacto e deve ser melhor avaliado. Os autores também dizem que o material reciclado, né, quando ele é usado como substituto de um primário, ele, em geral, produz menor impacto. Só que também, de novo, a distância do transporte desse resíduo, tipo de material e o custo para produzir esse resíduo, incorporar esse resíduo do material, decisões sejam coerentes. Então, mais estudos sobre gerenciamento dos resíduos ao fim da vida útil aí das edificações são necessários. Bom, para a questão dessa análise de dados, né, de coleta e análise de dados, ou seja, acumulação do inventário, a gente tem já alguns bancos de dados consolidados, né, no mercado aí. E esses bancos de dados, obviamente, facilitam muito a construção do inventário, porque eles são dados que já carregam com eles os impactos associados a essas informações, né? E são dados considerados secundários, mas facilitam muito o processo de avaliação de ciclo de vida. Porém, quando a gente vai ver as pesquisas que avaliam esses bancos, eles falam que nenhum dos bancos de dados que a gente tem disponível são considerados completos, principalmente quando a gente fala de avaliação de ciclo de vida de edificações, por serem produtos únicos, de longa vida útil, dependentes de modificações socioeconômicas, né? Então, quando a gente fala de edifícios, um produto extremamente complexo, a gente fala de uma grande complexidade de variáveis também na parte de informações e dados. E aí a gente fala de bancos de dados normalmente incompletos. Por isso, existe uma grande necessidade de cada vez mais gerar inventários com dados específicos de região para região, para que as avaliações de ciclo de vida possam se carregar dessas informações, se alimentar dessas informações e serem mais fáceis. Porque quando você tem um banco de dados que te traz informações confiáveis, você pode usar esses dados. Você não precisa, além de ter que fazer a avaliação, ainda buscar esses dados de forma primária, né? Então, esse é um ponto que precisa ser melhor desenvolvido nas pesquisas, né? A geração de dados mais regionalizados, para que a gente consiga alimentar esses inventários. Bom, outra coisa importante que os autores vêm falando é que a maior parte dos dados desses bancos de dados aí que a gente tem consolidados, eles usam as informações considerando os impactos do berço ao portão, desculpa, né? E aí omitem estágios, por exemplo, como a reciclagem. Então, é importante que a gente melhore aí esses dados, considerando os dados, por exemplo, como de reciclagem. Dessa forma, então, a gente tem que as limitações dos bancos de dados, né, para geração de inventários são falta de dados de novos materiais, de materiais que considerem materiais reciclados na sua produção,
falta de dados para algumas regiões, principalmente para os países em desenvolvimento, né? A gente tem aí poucos dados para os países em desenvolvimento e pouca informação sobre a variação desses dados, desses impactos ao longo do tempo, o que é muito importante, como a gente já falou, para produtos como o edifício, por exemplo. Bom, então, como eu já disse, mais pesquisas sobre construção de inventário de ciclo de vida são importantes, principalmente para o nosso país, que é um país considerado em desenvolvimento. Bom, seguindo aí os resultados, ao sintetizar aí o que os autores vêm falando na literatura, a gente parte para o estágio 3 da CV, que é a parte de avaliação de impacto. Esse estágio, né, ele compreende a parte de classificação e caracterização, ou seja, eu vou pegar os dados do inventário, os impactos, né, atribuídos ao inventário, e vou separar eles por categorias de impacto, classificar eles por categorias de impacto, né, e medir esses impactos nessas categorias através de indicadores, que nada mais é do que caracterizar. Eu posso também, nesse estágio, fazer, né, os processos de padronização, que é comparar o indicador de categoria com um padrão, agrupamento, que é agregar categorias de impacto em conjuntos similares, ou ponderação, que é converter esses impactos em pontuações, né? Bom, quanto a esse estágio, então, o que os autores dizem? A gente tem já 2 métodos consolidados para avaliação de impacto, né? Para classificação da avaliação de impacto. A gente tem o método orientado ao problema, que é conhecido como método dos pontos médios, onde os impactos são classificados por temas ambientais, e a gente tem o orientado aos danos, que é o ponto final, onde os impactos são agrupados em questões gerais, saúde humana, ambiente natural e recursos. O que a gente tem como questões quanto a isso? O segundo método, ele é mais simples. Ele produz dados mais fáceis de serem entendidos pela população em geral. Porém, ele produz resultados menos transparentes, ou seja, aumenta as incertezas da avaliação. A gente tem também que, para estudos de avaliação de ciclo de vida em edifícios, o método Impact 2002+, é o mais utilizado. A gente já tem uma série de métodos já padronizados, né? Cada um no seu padrão, certo? Esse método, ele usa tanto os pontos médios quanto o ponto final, tá? Ele é o método mais usado. Bom, como eu vou escolher o método, né? Depende do meu objetivo e do meu escopo. Depende do que eu defini lá atrás. Então, a escolha do método, a escolha das categorias que eu vou avaliar, vai depender do que eu defini como objetivo do meu estudo, certo? Bom, quais são as métricas mais avaliadas, né? As categorias mais avaliadas aí, considerando a CV em edifícios? Energia, emissões e potencial de aquecimento global, né? Porém, a gente tem uma categoria que ela é muito importante quando a gente fala em ambiente construído e que ela é pouco estudada, que é o uso da terra. Por que ela é muito importante? Porque quando a gente constrói edificações, a gente está transformando terras férteis, a gente está modificando a biodiversidade em terras urbanas. E para isso a gente modifica fauna, flora, a gente causa um impacto ambiental muito drástico, né? Além disso, quando a gente constrói, a gente tem que considerar que o uso da terra não é simplesmente o uso daquele terreno que a construção está inserida, né? A gente tem uma pegada fundiária, né? O que isso significa? Para ter um edifício ali naquele ponto, eu preciso ter uma infraestrutura urbana que sirva aquele edifício. Então, eu já tenho um aumento maior de uso da terra simplesmente porque eu implantei aquele edifício ali. Fora isso, existem resíduos que estão sendo gerados por esse edifício, que precisam ser aterrados ou tratados. Então, eu vou ter uma outra área, um uso de solo para aterros e tratamento de resíduos gerados. Então, quando a gente fala em implantação do edifício, a gente não fala de uso só daquela terra ali. A gente tem uma pegada muito maior de uso da terra, certo? Que precisa ser avaliada pelos estudos. Então, é uma categoria importante que ainda é pouco explorada nos estudos. Por considerando, então, essa conformação urbana, ou seja, para ter um edifício, eu preciso ter infraestrutura urbana que atenda, eu preciso ter infraestrutura de tratamento de resíduos gerados, a gente começa a falar de avaliação de ciclo de vida de áreas urbanas, né? Ou seja, de estoques de edifícios. E como essa avaliação pode gerar indicadores para planejamento territorial.
A gente tem que esses estudos são muito recentes e são limitados ainda. Ainda se fala em como adaptar a metodologia a esse tipo de estudo. Por quê? Se um edifício tem escala completa, imagina um estoque de edifícios, né? A maioria dos estudos que a gente tem, que são poucos, mas os estudos que a gente tem de CV aplicado às áreas urbanas, eles têm objetivos diferentes, unidades funcionais diferentes, limites diferentes, ou seja, eles são incomparáveis, né? O que gera para a gente aí dificuldade de indicadores. Fora isso, coleta de dados de área urbana é muito difícil. Porque se o edifício tem influência da característica sociocultural, econômica daquela população, imagina um bairro. Cada bairro tem uma característica diferente de acordo com a característica da sua população. Então, os dados são únicos, o que faz com que a coleta de dados seja bem difícil. Fora isso, eles são regionalizados, né? Eles são espacializados, como a gente diz, desculpa, né? Bom, para isso, então, os autores que vêm estudando, né, a CV aplicadas às áreas urbanas, têm indicado o uso de ferramentas como o sistema de informação geográfica, que ele pode facilitar a coleta de dados e o armazenamento desses dados, porque ele vai espacializar essas informações, né? Autores também indicam que como a construção, ou seja, o ciclo de vida de uma área urbana, ele é muito dinâmico, as avaliações do ciclo de vida dessas áreas precisam ser feitas considerando a metodologia de avaliação dinâmica, né? E que os resultados dessa metodologia podem sim vir a apoiar desenvolvimento de políticas urbanas mais sustentáveis. E isso, então, é uma área de estudo bastante abrangente e com potencial. Bom, ainda no estágio de avaliação de impacto, a gente tem aí os autores falando que a gente tem poucas pesquisas analisando as seguintes categorias: impacto de consumo de água, impacto na qualidade do ar interno, a questão da ecotoxicidade, impactos no entorno, né, desse produto, e os efeitos na saúde e no bem-estar dos usuários desse produto. Então, esses são pontos ainda que precisam ser melhor explorados nas pesquisas de avaliação de ciclo de vida de edifícios. Os autores também dizem que ainda no estágio 3 da avaliação de ciclo de vida, ou seja, na avaliação de impactos do ciclo de vida, falta consenso sobre um método adequado para fazer o estágio de ponderação, né? Uma vez que a escolha de valor ela pode ser subjetiva. O que quer dizer isso, então? Que a gente deve ter algumas ferramentas de apoio. E alguns autores vêm indicando a ferramenta de análise de decisão multicritério como uma boa ferramenta para ser utilizada na etapa de ponderação, porque ela pode aumentar a confiança dos resultados, reduzir a subjetividade desses valores, né? Alguns autores indicam ainda que incluir as partes interessadas ou especialistas no assunto nessa ferramenta de análise de decisão de critério, como participantes dessa ferramenta, pode melhorar, trazer mais confiabilidade ainda nessa etapa de ponderação. Então, isso ainda é um ponto que precisa ser melhor investigado e que precisam ter mais pesquisas. Bom, os autores são enfáticos ao dizer que deve haver transparência na comunicação dos resultados. Você deve ter transparência em qual método você usou, quais foram as categorias que você escolheu, como essa avaliação foi feita, quais as etapas da avaliação de impacto você utilizou, como foram feitas, quais ferramentas você usou, como foram feitas, para que os resultados sejam muito bem descritos e comparáveis, certo? Então, é importante ter a transparência na comunicação. Clareza, mais uma vez, sendo tido como um processo complicado na avaliação de ciclo de vida. Bom, por fim, a gente aí sintetizou informações dadas pelos autores relativas à fase de interpretação dos resultados. E os autores disseram para a gente, né, lá na leitura da literatura, que é nessa fase que as conclusões e as recomendações são retiradas, são desenvolvidas, desculpa. E que essas recomendações e conclusões, elas devem ser condizentes com o que a gente definiu de objetivo e escopo.
A maioria dessas recomendações, elas são desenvolvidas a partir de comparações, ou seja, comparações dos dados que eu tive como resultado com pesquisas publicadas. Por isso que os autores indicam a questão de padronização, a questão de clareza. Eu só consigo ter comparabilidade dos resultados se eu tenho pesquisas similares, né? Bom, os autores ainda indicam a necessidade de criação de indicadores padrões quantitativos para auxiliar nas decisões, ou seja, eu faço uma pesquisa, eu faço uma avaliação de impacto e eu gerei X resultados, né? Eu vou pegar esse resultado e tenho lá um padrão para que eu possa comparar e dizer, não, efetivamente, o meu produto tem menor impacto ambiental, ou tem maior, eu preciso reduzir. Então, os autores são enfáticos nessa questão de que ainda é necessário criar indicadores quantitativos para que a gente tenha parâmetro de comparação, consequentemente, tenha maior auxílio aí nas decisões. Bom, como eu já disse, né, a maioria das pesquisas não tem padrão na questão da definição do escopo e do objetivo, muito menos na questão da coleta de dados ou no uso de metodologia de avaliação de impacto, e aí por isso torna as pesquisas muito difíceis de comparar, né? Quando a gente fala, então, de pesquisas ligadas à edificação, elas são mais difíceis ainda, porque além das incertezas relativas ao método de avaliação de ciclo de vida, a gente tem muitas incertezas relativas ao edifício, porque ele é um produto único e complexo. Cada edifício é um produto único, com as suas especificidades e as suas complexidades. Então, se cada edifício é um produto único, cada avaliação tem um escopo diferente, o que torna mais difícil ainda a comparação entre os resultados. Aumenta, então, muito as incertezas. Quando a gente fala de avaliação de ciclo de vida aplicada a edifícios, a gente tem um incremento nas incertezas. Incertezas, como eu já falei, eram inerentes à metodologia. A própria metodologia ACV, quando aplicada a qualquer produto, ela tem incertezas. A gente precisa fazer análise de incertezas, análise de sensibilidade para a redução dessas incertezas. Quando aplicada a edificações, essas incertezas aumentam muito, certo? Então, os autores são enfáticos ao dizer, apesar de pouco aplicada, é necessário uma análise de sensibilidade para a redução das incertezas nos resultados aí das avaliações de ciclo de vida. Além disso, os autores indicam que a associação de métodos qualitativos com métodos quantitativos, ou seja, análises híbridas para essas análises de sensibilidade, podem melhorar muito a confiabilidade dos resultados, né? E os autores também dizem que é necessário a gente ter cautela quando a gente pega os cálculos, né, desenvolvidos, quando a gente usa os cálculos desenvolvidos para países desenvolvidos em países em desenvolvimento. Porque as realidades são diferentes, os dados são diferentes, consequentemente, os cálculos podem estar gerando resultados incoerentes com a realidade de países em desenvolvimento. Então, eles sugerem que mais pesquisas devem ser desenvolvidas aí nesses países, nessas regiões em que a gente tem poucas pesquisas, para que a gente aprimore a aplicação da metodologia nesses países. Bom, por fim, então, a partir da sintetização, né, do resumo de tudo que os autores, aí tudo não, né, de muitas coisas que foram faladas em comum entre os autores que eu pesquisei, eu gerei como conclusão alguns pontos que precisam ser melhor explorados. E dividir a conclusão, assim como eu dividi a própria pesquisa, os resultados. Bom, quais são as lacunas que a gente tem ainda nos métodos em geral? A gente ainda precisa validar as metodologias híbridas que vêm sendo criadas. Então, a gente precisa de mais estudos de casos aplicando essa metodologia para que a gente valide essas metodologias, reduzindo as limitações. Falta padronização de ferramentas, então a gente precisa de mais pesquisas que busquem essa padronização, mais pesquisas que visem a simplificação da metodologia, principalmente quando aplicada a edifícios, mais pesquisas sobre a integração de programas BIMs a software LCA, buscando a simplificação, integração da ACV aos sistemas de certificação ambiental, principalmente em países em desenvolvimento, né? Padronização da avaliação social de ciclo de vida e estudos que considerem as 3 dimensões de sustentabilidade simultaneamente. Maior estudo sobre avaliação dinâmica
do ciclo de vida, né, maior aplicação do que método que já tem sido proposto, ou revisão desse método. Quando a gente vai lá para a definição do objetivo e do escopo, padronização de novo, né, ter mais clareza nas informações que a gente associa ao banco de dados para poder facilitar a comparação. Considerar nas nossas pesquisas o limite, né, do berço ao berço, incluindo os aspectos, conceitos ligados à economia circular, mais estudos na fase de projeto, mais estudos considerando os custos do ciclo de vida e os aspectos sociais nos dados, né, nas informações, e considerar principalmente as variações regionais dos dados, né, quando importar dados, adaptar estes dados ao que a gente tem, ou então buscar mesmo dados primários para alimentar aí os bancos de dados e gerar maiores inventários regionais, aí, principalmente quando a gente fala de países em desenvolvimento. Quanto à questão de análise de inventário, né, a gente está falando sobre inserção de dados que considerem os aspectos temporais, padronização da coleta de dados, que ele já foi falado como uma questão que precisa ser melhor desenvolvida na ISO, por exemplo. Considerar nessa questão dos dados a distância entre a fábrica e o canteiro de obras e a capacidade da desconstrução dos materiais. Buscar sempre o equilíbrio dos impactos, então, ao considerar os dados, não considerar de forma separada os impactos operacionais incorporados, em energia, por exemplo, também. Considerar dados relativos a retrofit, que vem sendo pouco considerados. Também a questão de demolição e reutilização, são poucos dados que a gente tem, então precisam ter mais pesquisas nesse assunto. Mais pesquisas que visem alimentar inventários regionais, né, criação de bancos de dados regionais. E mais pesquisas que visem também a criação de dados de novos materiais ou de materiais que incorporem aí reciclados na sua composição. Quanto à questão da avaliação de impacto, a gente precisa padronizar a avaliação, porque diferentes métodos, diferentes categorias vão gerar diferentes resultados, e aí dificulta a comparabilidade. Impactos como o uso da terra, consumo de água, qualidade do ar, ecotoxicidade, impactos locais, são impactos pouco explorados na pesquisa, podem ser melhor explorados. Questão de avaliação à escala urbana também, né, precisa ser melhor explorada. E a inserção da análise de decisão multicritério para melhorar a confiança do processo de ponderação também é uma questão que pode ser melhor explorada nas pesquisas. Quanto à interpretação dos resultados, de novo, a falta de padronização torna esses resultados difíceis de comparar. Indica-se aí a produção de indicadores quantitativos, né, que virem padrões para que a gente tenha um parâmetro de comparação e aí facilite a tomada de decisão. A análise de sensibilidade está até grifada aí, né, em caixa alto, porque é primordial para que a gente tenha comparabilidade nos resultados. E associação de métodos quantitativos e qualitativos para essa análise, que torna ela mais confiável. Bom, diante de tudo isso, o que a gente entendeu? Que a metodologia da ACV, ela é uma simplificação da realidade. Ela, em geral, não representa fielmente a realidade. Por isso, a gente diz que ela tem muitas incertezas. Incertezas no modelo que a gente cria, né, para avaliação, incerteza nos cenários que a gente cria para avaliação, incerteza dos parâmetros que a gente adota para avaliação. Quando essa avaliação é aplicada a um produto tão complexo como edifício, essas incertezas são aumentadas. A gente tem um incremento muito grande nessas incertezas, devido à complexidade do produto, né? Por isso, a gente tem que aprimorar, né, quanto à avaliação do ciclo de vida aplicado aos edifícios, a padronização, tanto dos requisitos, quanto do método, quanto dos dados, né? Estabelecer parâmetros de referência para que a gente possa ter comparabilidade, consequentemente tenha decisões mais fáceis, né? Quando a gente conseguir, através das pesquisas, sanar todas essas deficiências do método aplicado a edifício, a gente melhorará essa aplicação e, consequentemente, a gente vai conseguir levar isso para o mercado, né, de uma forma mais simples. Então, por isso que muitas pesquisas ainda precisam ser desenvolvidas. E aí, dentro desse contexto, como era um dos objetivos dessa pesquisa, né, não da pesquisa efetivamente, mas quando a gente começou, eu, dentro dessa pesquisa aí, indiquei como lacuna, como vocês viram, a questão da análise urbana, e aí foi ela que eu trouxe para minha tese. A minha tese de doutorado hoje é
uma definição de uma metodologia híbrida, né, de avaliação dinâmica dos impactos associados às áreas urbanas. Então, eu fui pontuando aí, pincelando pequenas lacunas dessa pesquisa e gerei a minha tese. Acho que depois eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre como está o desenvolvimento da minha tese, para vocês verem. E essa pesquisa, especificamente, ela gerou um artigo que foi publicado agora no final de 2009 nesse journal aí, né? E não foi fácil. A gente fez essa pesquisa em 2017, a gente aprimorou, a gente submeteu a um outro periódico, rejeitou, sugeriu revisões, a gente fez revisões, submeteu a um outro periódico que também sugeriu revisões e rejeitou, e a gente fez. E conforme isso, a gente foi aprimorando essa pesquisa até chegar a esse resultado que eu apresentei para vocês, que é o que foi publicado nesse periódico aí no final do ano passado. Então, foram 2 anos de pesquisa para que a gente conseguisse essa publicação, que são os estudos iniciais para gerar o tema da minha tese. Então, é um processo árduo, mas que gera frutos, né? E aí a gente tem uma publicação aí nesse periódico. Bom, por fim, então, eu agradeço aí a vocês por terem assistido o vídeo todo. E se precisar de alguma informação a mais aí que venha complementar, meu contato é esse, tá? Bom, até aí o próximo vídeo, que provavelmente eu acho que a gente vai continuar tendo a nossa troca de informações em vídeo. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Tchauzinho, até a próxima.